pela questão envolve vidas, mas muita gente tem perdido vidas no trânsito. Eu acho que, de acordo com as estatísticas, é o que mais mata no Brasil. Sem sombra de dúvida. Hoje, se nós fizermos aí um levantamento, nós vamos descobrir justamente isso. O que mais se mata hoje no nosso país é trânsito, né? E por que se mata tanto? Em virtude da imprudência, da negligência e da imperícia. Falta de conhecimento para conduzir um determinado veículo. E nós conversávamos ainda há pouco aqui em off, que nós condutores, eu não sou diferente dos outros, nós condutores hoje, nós temos um pouco de irresponsabilidade que nós aprendemos, convivemos, vivemos com os nossos, as pessoas que nos criaram, e a gente aprendeu vendo aquelas situações de errado. Por exemplo, as pessoas têm um hábito aqui, e isso é comum nós observarmos, você vai no seu veículo, aí você não coloca o cinto de segurança. Então a criancinha de 5, 6, 8, 10 anos que está vendo o papai saindo com ela sempre sem o cinto, ele não, quando crescer também ele não vai usar o cinto. As pessoas aqui têm o hábito de usar objetos entre as pernas, debaixo dos braços. E quando está dirigindo, independente de ser carro ou moto, você não pode fazer esses procedimentos, né? Então, isso aqui são situações de negligência que as pessoas cometem diariamente, e isso vai acabar acarretando para uma quantidade muito grande de acidentes. Por isso que nós colocamos, por essa negligência, por essa imprudência às vezes, e por imperícia, por falta de conhecimento para conduzir aquele determinado veículo. Então é importante a questão da autoescola, né? Sem sombra de dúvida, a autoescola, né? Inclusive, tiraram essa nomenclatura de autoescola, mas a gente ainda continua falando, mas hoje não se existe autoescola no nosso país. O que existe hoje no país é um CFC. O que é um CFC? É um Centro de Formação de Condutores. E, na realidade, esse Centro de Formação de Condutores, ele tem as suas limitações. Aí aqui eu falo como instrutor de trânsito, eu lamento que essa legislação vigente do país, nós temos a Lei 9.503, que instituiu, que criou o nosso CTB, onde ela reza em uma carga mínima de aulas práticas de 20 horas aulas. Mas ela limita esse aluno, esse condutor, a um veículo, que ele é proibido, ele não pode conduzir um veículo em rodovia federal, para que nós possamos entender numa BR. Ele não pode dirigir em uma rodovia federal, numa BR. Como é que eu vou estar em condições de conduzir um veículo numa rodovia se a própria lei me limita ainda como aluno, como instrutor, eu não poder ir nessa rodovia? Aí a pessoa passa um ano para aprender a dirigir. Só que as pessoas que não têm conhecimento jurídico colocam para essa pessoa que ele não pode, que ele não deva dirigir nesse período de um ano, porque se ele dirigir, se ele se envolver em acidente, ele perde a permissão dele. Ilusão. Sabendo dessa situação que ocorre, nós criamos aqui na cidade de Imperatriz uma empresa chamada Direito de Trânsito. E aí nós estamos correndo atrás daquelas pessoas que tiveram seu direito lesado, como carteira, a sua permissão, eles perderam às vezes por se envolver num acidente. Mas ele, no direito dele, só porque ele se envolveu num acidente, ele perde porque estava com a permissão, perde. Isso não é verdade, senhor. Isso não deve ser aplicado da maneira que se vê hoje. Então, quem tem uma permissão diz que ele não pode se envolver em acidente, que ele não pode pegar uma multa grave, nem uma multa gravíssima e nem ser reincidente em médico. E ele pode pegar tudo isso. Agora ele tem que procurar uma pessoa, um especialista. Por isso que existe o ramo do direito, que aí essa pessoa que tem esse conhecimento, ele vai trabalhar a sua defesa. Eu, por exemplo, trabalho na nossa empresa a parte administrativa. Que existe a parte administrativa, que é um recurso que nós chamamos de recurso prévio. Depois existe um recurso na JARE, que é uma junta administrativa de recursos e infrações, que os órgãos devem ter, tanto o município como o Estado, e até a União, no caso da Polícia Rodoviária Federal, dos órgãos federais. E se você perder essas instâncias, né, na JARE, ainda cabe uma outra instância, que é a terceira instância, que é o CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Se você perder em todas essas instâncias, aí nós vamos para o judicial. E é por isso que nossa empresa está aqui, a gente tem uma assessoria jurídica lá, que vai estar auxiliando essas pessoas, para correr atrás do seu direito. E você não ser responsabilizado sem que antes esse processo seja criado, tramitado e julgado, como reza a nossa Constituição do nosso país.